E depois que a gente estrutura, a gente fez estúdio, a gente tem equipe, a gente está aumentando a nossa equipe, inclusive. Cara, se hoje eu ficar doente e eu precisar faltar uns dias, tá tudo bem. O negócio vai continuar acontecendo, vai continuar vendendo. Na verdade, eu acho que hoje o risco é menor do que um tempo atrás. Boa noite, casalzão. Bom com vocês? Boa noite. Boa noite, tudo certo? Tudo certo. Me vendo e ouvindo direitinho? Tudo certo. Então, tá bom. Primeiro, sejam muito bem-vindos. Bom demais tê-los aqui. Sei o quão corrido é essa vida de faixa preta aí, principalmente agora, época de Natal, época de final de ano. Mas bom demais ter a presença de vocês aqui para conhecer um pouco mais dessa história de como faz, como fez, dessa evolução toda que eu já acompanho há algum tempo aí, mas também inspirar outras pessoas, e outros, nesse caso, casais de fotógrafos também, como tem, né? Temos muitos casais de fotógrafos aí, inspirar essa galera a crescer tanto quanto vocês. Então, dito tudo isso, queria que vocês se apresentassem, gente, com o nome de vocês, o que mais fotografam, da onde vocês são, e quanto vocês faturaram nos últimos 12 meses. Muito bem. Muito bem, então eu sou Éricles. A gente vai fazer essa apresentação em dupla? Vamos? Tá, então eu sou a Sabrina, nós temos 23 e 26. 26 anos, Somos de Campo Bom e nos últimos 12 meses a gente faturou mais de. 620 mil reais. Isso aí. Muito bom. Pô, e o que você mais fotografa? A gente fotografa eventos em geral, principalmente casamentos e ensaios, né? Ensaios de estúdio, ensaios externos, então gestante, corporativo, Natal agora, né? Então, na verdade, se a gente tivesse que resumir, a gente diria pessoas, né? Então, porque a gente não é focado em somente um nicho só. Legal, muito bom. Pô, que crescimento, né? Acabei de ver, assim, antes de entrar na live, tava olhando aqui a tabela de faturamento. Brutal, né? Cara, 620 mil reais. Assim, há 3 anos atrás, se eu falasse que vocês fariam isso, o que que passaria na cabeça de vocês? Sabrina, acho que a Sabrina aqui. Não, o Alex também, vai. Os dois, tanto faz. É que o Ericles entrou de fato mais junto no negócio há um ano e meio atrás, né? Então, entenda a questão que tu trouxe aqui, né, Rob? Sabe que foi muito louco porque eu tava olhando as minhas notas do celular, eu acho que foi ontem, eu tava anotando algumas coisas e eu abri uma nota fixada, que eram as minhas metas de 2023. E em Hum. um dos pontos da meta de 2023 era faturar 180 mil. E se a gente olha o meu faturamento de 2023? Essas metas você escreveu em dezembro de 2022, Não, antes, não, eu escrevi em janeiro. Eu em escrevi em janeiro, quando janeiro já mesmo. existia a Power. Exato. Então, quando a gente começou na Power, eu descobri, né, o meu faturamento, porque então, até então não tinha controle, não sabia de nada disso. Descobri que a gente faturava, então, 100 mil aí no ano, né? E eu tinha colocado como meta até o final de 2023 faturar 180 mil reais, né? E o plot twist é que a gente faturou mais de 300 mil reais em 2023, né? Então, eu acho que 3 anos atrás era 2022, Isso. né? Não, eu não imaginava isso, eu não sabia nem lidar com a fotografia como negócio, como hoje. Então, não fazia ideia de que, primeiro, existia essa montanha e que dava para escalar ela, né? Então, Ah, louco, né? É louco como o crescimento pode ser exponencial, né? E é muito louco como, quando a gente fala aqui, a gente fala em 620 mil, para vocês é natural já, né? Assim, tá se tornando natural, né? Para mim é natural porque eu vejo isso todos os dias, literalmente todos os dias do crescimento da galera toda dentro da Power. Mas eu tenho certeza que não aterriza na cabeça de muita gente que ouve isso pela primeira vez, né? Sei lá, sabe só o que passa na cabeça da galera. Mas e é natural isso, né? A gente às vezes até ser cético porque parece bom demais para ser verdade. Mas por isso que eu trago vocês aqui também, para a gente conhecer um pouco mais da história, poder perguntar, poder entender também, né? Se, por que com vocês e por que não com outras pessoas, né? Então esse é um ponto do game. Quero entender durante esse episódio o que fez essa virada acontecer no negócio de vocês. Então, dito isso, cara, quando
vocês perceberam que precisavam de ajuda para crescer o seu negócio de fotografia? Você quer responder? Eu acho que eu acho que assim, eu me lembro que a gente já fez uma live juntos, né, Sabrina, sobre um episódio. Lá atrás, Sim. quando você formou faixa preta, eu acho. Agora se sobem de mais um grau, né, agora com a entrada do Erics. Acho que até pode ser interessante o Erics também trazer alguns pontos para a gente ir entendendo lá de trás, mas também não só um crescimento, não só uma vez formar faixa preta, mas formar faixa preta de primeiro grau, depois de segundo grau, agora de terceiro grau e em breve, talvez, em quarto grau já, que é 750, né? Ou seja, não é só crescer uma vez, não é só chegar em 200 e dizer, meu Deus, estou rico agora. Bem pelo contrário, né? É crescer a 200 mil e pensar, cara, isso aqui é só o começo, o que que eu faço e como eu faço para continuar crescendo, né? Então, quando vocês perceberam que precisavam de ajuda para crescer o negócio de fotografia de vocês? Na minha opinião, acho que a gente nunca percebeu que a gente precisava de ajuda. Acho que a gente estava numa zona de conforto de, cara, eu não sei, eu estou seguindo a vida, estou fotografando, estou tocando meu negócio, mas não é alguma coisa muito formal, sabe? É o fotógrafo informal que está vivendo a vida dele. Eu acho que é onde a gente estava naquele momento, né? E daí quando surgiu a Power, a gente entendeu que, cara, faz todo sentido a gente estar nisso. Por que que isso não existia antes, né? Então, acho que a gente percebeu de fato que a gente precisava de ajuda quando a gente soube que, cara, a gente pode mais, a gente só não sabia que isso existia. É a descoberta da montanha que a gente nunca tinha visto antes, entendeu? Então, na minha opinião, é muito sobre isso, né? O que que tu acha? Não, eu concordo. Eu acho que o Ericos trouxe muito do momento quando a gente começou, né? Lá, quando a Power começou em 2023. Mas eu Uhum. vou acrescentar aqui com o momento de quando a gente chegou, por exemplo, no segundo grau da faixa preta. E daí a gente olhou e a próxima montanha, então, era o terceiro grau, né? Uns 500 mil de Sim, sim. faturamento. E a gente pensou, meu Deus, o que que de tão diferente a gente vai ter que fazer para conseguir chegar nisso? E parecia que, de fato, teria que ser uma coisa muito extraordinária. E eu lembro que, bom, então, dentro da Power a gente tem a análise individual, né? E a gente fez a análise contigo naquele momento, então, e eu lembro de tu nos falando que o que fez a gente chegar até onde a gente chegou não é o que vai nos levar para o próximo nível, né? Então, eu não sei se isso encaixa na tua pergunta, de fato, essa resposta, mas aí também foi uma coisa que abriu os nossos olhos, tipo assim, tá, o que a gente fez até hoje nos trouxe até esse resultado. Mas o resultado que a gente quer a partir de agora, nós precisamos olhar para outras coisas também, né? Estruturar ainda melhor o negócio, não ser um negócio só baseado em mim e no Éricos, né? Ter mais pessoas, né? Então, eu acho que é um pouco, são vários momentos, né? Mas eu acho que esses são os momentos principais, assim, o momento em que a gente começou dentro da Power e depois o momento em que a gente percebeu que de novo a gente, caraca, podia fazer mais, né? Isso aí. Total. Eu me lembro dessa análise. Eu me lembro dessa análise individual. E quando eu desenhei para vocês os 500 mil, eu vi na cara de vocês que boa parte, inclusive está gravado isso, né? Ia ser massa a gente pegar aquela parte de tais. Porque eu me lembro de boa parte dessa nossa análise era eu quebrando crença de vocês que vocês eram capazes de fazer. É o que eu lembro, tá? Assim, tem que olhar para ter certeza. Mas a minha cabeça, o que gravou na minha cabeça foi. Cara, não é nem como eles vão fazer. Eles primeiro precisam acreditar que eles vão fazer. E aí a gente desenhou o como para vocês acreditarem, né? E era muito louco isso, né? E hoje a gente olha e fala, mano, passamos por essa fase, qual é a próxima montanha, né? Muito massa, cara, muito massa. E quais eram os seus maiores desafios e medos do seu negócio? Agora, pode ser agora, nesse último ano, em janeiro, quando vocês deram o próximo passo para Black, né? Só para contextualizar, galera, a Sabrina entrou na Power faturando 103 mil. Em 2023, ela terminou o ano faturando 310 mil. Em 2024, ela subiu para 473 mil reais. Foi o ano que eu acho que o Ericles entrou no negócio também. E esse ano já faturaram 517, o que nos últimos 12 meses soma 620 mil reais. Então, pensando nisso, quais eram os maiores desafios e medos do seu negócio para continuar crescendo, que aconteceu agora em janeiro desse ano? Então, em janeiro desse ano, a gente estava no encontro, né? No encontro da Power, ainda não era o da Black, né?
porque foi quando começou a Black, né? E muito do que foi falado era sobre fontes de faturamento, né? Então, como ter outras fontes de faturamento dentro do nosso negócio. E é muito louco, porque, de novo, quando a gente entra naquele papo das metas, assim, a gente tinha viajado em dezembro no final do ano passado, e quando a gente voltou da viagem, né, a gente tinha ido para o Uruguai fotografar um pré-casamento e tal, na volta a gente pensou assim, cara, a gente precisa achar um negócio para plugar dentro do nosso e fazer e acontecer. Então a gente chegou no encontro da Power e fonte de faturamento. A gente, meu Deus, é isso mesmo, né? É exatamente o que a gente estava pensando. E então o desafio era o que fazer, o que fazia sentido para nós dentro do nosso negócio. Eu acho que isso é muito importante, porque, enfim, existem oportunidades incríveis, vários nichos, várias coisas que tu pode fazer, mas tem que entender o que faz sentido para o momento e o que cabe no que a gente faz. Então, eu acho que esse era o maior desafio, entender qual que era o nosso próximo passo para chegar, então, no próximo grau da faixa preta, né, que é os 650 mil. A gente já sabe, 750. A gente já sabe o que fazer, a gente já tem o passo a passo, e agora a gente ainda está no caminho de estruturar melhor o nosso negócio para conseguir colocar aquilo em prática. Mas eu acho que a maior diferença de um ano para cá é a clareza sobre o que a gente tem que fazer e como que a gente tem que fazer, sabe? Agora a gente está no momento de colocar as coisas em prática para conseguir fazer isso. Mas o que mudou muito foi essa questão da clareza sobre o que fazer. Porque eu acho que até tu já falou isso em outros momentos, chega um momento em que o não que tu dá é mais importante do que o sim. Então, saber dizer não para algumas coisas e sim para outras. Então, eu acho que isso é um dos desafios, assim, né? Para o que a gente diz sim, né? Total. O tal do foco, que é o contrário do que dizem por aí sobre empreendedorismo, né? Empreendedorismo parece que é aproveitar todas as oportunidades que aparecem, né? Até, uau, um monte de coisa. Só que, na verdade, não discordo, acho que é. Só que existem muito mais oportunidades do que aquelas que realmente são um game changer no nosso negócio. Então, a gente diz muito mais não do que sim, né? Pelo menos eu digo muito mais não do que sim. E eu acho que é acertar quais os lugares a gente diz sim e quais lugares não, né? E isso tem a ver com a headline dessa live, né? Que é, deixa eu até pegar aqui para não errar, mas como esses dois fotógrafos faturaram R$ 34.000 em apenas 3 dias com o estúdio improvisado, né? Então, é uma fonte de faturamento, é uma oportunidade, encaixa com o que a gente está falando agora. Conta para nós por alto, assim, como é que foi essa parada, como assim, o que aconteceu, como vocês fizeram isso, antes da gente ir para frente, que eu acho que é uma curiosidade de que muitos fotógrafos têm por aí, porque cara, R$ 34.000 em 3 dias de evento soa bom pra mim, assim, né? Só não sei se pra vocês. Sim, a gente fez um evento, na verdade a gente participou de um evento muito conhecido aqui no Rio Grande do Sul, que é o Gramado Summit. A gente montou um estúdio improvisado lá e fazendo retrato corporativo em versão de risco total, a gente conseguiu faturar R$ 34.000, né? Então, a gente tinha um estúdio lá no Gramado Summit, olha que engraçado, fica em Gramado, né? Como já diz o nome. E a gente fazia uma captação dos clientes na hora lá. A gente conversava com as pessoas, trazia elas para perto, fotografava com elas e depois as pessoas compravam as fotos dentro da plataforma da Banlec, né? E eu acho que, complementando o que o Eric agora explicou, né, sobre o que foi, como que aconteceu, daí a gente entra nisso do saber para o que dizer sim, para o que dizer não. Então, quando surgiu essa oportunidade desse evento, a gente nunca tinha feito nada nem próximo, nem parecido, a gente nem sabia como fazer, mas a gente pensou, cara, que pode ser uma oportunidade muito boa, pode ser algo muito legal, eu não tô vendo outras pessoas fazendo isso, né? E a gente pegou e fez. E agora, coincidentemente, nessa semana, né, para essa semana tinham surgido duas oportunidades desse mesmo sentido. Uma oportunidade lá em São Paulo e uma oportunidade novamente em Gramado, né? E a gente, de novo, teve que dizer sim para uma coisa e não para outra, né? E a gente acabou dizendo sim para Gramado de novo. Então, a gente vai estar agora, nesse final de semana, em uma feira novamente, com um estúdio fotografando, né? Então, fazendo a inversão de risco, fazendo os retratos. Então, a gente fez uma coisa pela primeira vez,
validou tudo isso, a gente aprendeu muito também. A gente, inclusive, dividiu essa estratégia, ensinou outros fotógrafos dentro da Power como fazer isso para ter sucesso. E agora a gente está indo lá fazendo de novo isso, né? Então, Então, isso é muito legal. e as oportunidades, né? Oportunidades surgiram dentro, não lembro exatamente quando surgiu, mas de certa forma surgiu dentro da Power Live. Vocês disseram sim para isso, né? Poderiam ter dito não, outra pessoa dizer sim. É muito louco isso, né? Então, eu acho que tem tudo a ver com estar pronto para as oportunidades e aproveitar as oportunidades certas, né? Nem toda a gente acerta, mas quanto mais sim para as coisas certas a gente der e souber aproveitar, mas cresce de forma exponencial o resultado, né? Então, se for analisar, vocês lembram que mês vocês fizeram esses 34? Sim, foi Foi. em junho. E daí, se tu olha Hum. o mês de junho desse ano em comparação com todos os outros, é muito louco, porque então a Nossa. gente tá no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem, todos os negócios têm sazonalidade. E para nós, o mês de junho é um mês mais baixo. Não tem muitas reuniões de Inverno. evento, não tem muitos ensaios acontecendo. Sim, Então, é um mês mais baixo. Então, a gente fez o nosso mês mais baixo se tornar um dos nossos maiores meses no ano. total. Em junho de 2024, vocês fizeram R$ 9.604. É isso? Isso. Um ano depois, R$ 63.000. Bom crescimento exponencial aí de 6, quase 7 vezes, né? Irado, bom demais, parabéns, muito massa, cara. É, vamos lá, dito tudo isso, assim, quando vocês ouviram falar da Power, ou aqui da Black, vamos falar da Black, né? Quando vocês ouviram falar da Power Black, o que mais chamou a atenção de vocês? Pode começar. Eu acho Ah, que essa tu deixou para mim. Eu acho que é uma ótima pergunta. Primeiro que a gente meio que estava esperando por isso. A gente queria muito que a Power Black acontecesse, né? E eu acho que o que mais chamou atenção foi de fato a promessa, né? A promessa da Power Black, que é faturar R$ 1 milhão no ano com fotografia, né? Porque é como tu disse, quando a gente fez aquela vez aquela análise, para nós parecia impossível chegar no meio milhão, né? A gente olhava tipo assim, meu Deus, né? A gente não tem capacidade para isso. Mas depois que tu percebe que dá para fazer, tem como, não é uma coisa, não é tipo uma mágica e uma coisa que acontece uma vez só na vida. Eu sempre tinha esse medo. Eu acho que eu até já tinha comentado isso contigo. No primeiro ano dentro da Power, eu lembro de, não sei com quem eu estava conversando e a pessoa disse assim, mas tu acha que Deus olhou para ti e disse assim, não, esse ano a Sabrina vai faturar muito bem com o negócio dela, mas é só esse ano, depois nunca mais, né? Eu tinha essa perspectiva assim. E depois tu repete aquilo, tu faz de novo. Tu entende que, cara, tem um método, tem um passo a passo, tem o que precisa ser feito, não é na sorte, sabe? Então, daí quando a gente chegou no meio milhão, a gente pensou, cara, qual que é o próximo? Vamos mais, a gente já sabe como que faz isso daqui. Então, quando a gente ouviu a promessa da Black, foi que disse assim, não, é isso aqui, a gente tem que estar aqui para chegar no nosso próximo nível. mas sempre dá aquele medo, né? Quando tu vê na primeira vez aquele 1 milhão na tua cara, escrito lá. De 200 mil para 1 milhão, tu pensa, mas o que diachos eu vou fazer para chegar lá? É impossível. E aí tu começa no devagarinho e tu entende que com o passar do tempo, cara, é completamente possível. Não é questão de ser, mas questão de quando eu vou chegar lá. Então, pode não ser esse ano, pode ser ano que vem, pode ser no outro, mas a gente vai chegar. Total. Eu acho que esse é um ponto de virada de chave interessante, porque, de fato, às vezes tem pessoas que crescem e faturam mesmo. Eu acho que não por sorte, porque eu não acredito nisso, mas às vezes por acaso, um pouco, vai lá, vamos chamar de sorte, mas não é sorte da sorte só, é às vezes de um ano bom, de aproveitar uma onda, de aproveitar uma oportunidade, mas não necessariamente de criar um negócio próspero ao longo dos anos, né? Então, eu acho que esse é um grande diferencial, eu acho, de quem eu vejo como vocês, que são pessoas que estão ali sempre compartilhando, sempre pedindo, levantando a mão, sempre pedindo ajuda, porque e ajudando, né? Porque eu acho que essa é a grande diferença para outras pessoas que se afastaram desse ambiente e não crescem dessa forma. Assim, eu não posso falar nomes disso porque vai soar até chato com a pessoa,
mas eventualmente eu acompanho pessoas que por algum motivo acharam que já tinham dominado o jogo. Não, 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 se eu cheguei até os meio milhão aqui, eu chego sozinho no milhão. E não tá acontecendo. E não tá. E na verdade, não tá acontecendo, não é que não tá crescendo, não tá conseguindo se manter. Porque o jogo não é só sobre o que fazer, não é só sobre como fazer, é sobre fazer, sobre ter um ambiente de fazer, sobre. Nossa, é um desafio, não é fácil, né? Eu aposto com vocês que se vocês pararem de acelerar agora, assim, é o que eu brinco, né, do avião, né? É, 900 quilômetros por hora, um Boeing 747, se parar de acelerar, parece que ninguém para aquele bicho. Só que se parar de acelerar, meu irmão, o bicho cai. Então, eu acho que isso é uma grande diferença também, né? Além de o que fazer, além de como fazer, estar jogando o jogo, estar querendo jogar o jogo, sabe? Não olhar e dizer assim, não, beleza, eu já fiz o meu jogo aqui, eu não preciso mais. Porque eu acho que fazer isso por 5 anos, fazer isso por 10 anos é que começa a mudar a vida, na minha opinião, né? Eu, Assim, eu, na minha eu opinião. acrescentaria fazer de forma inteligente, sabe? Então eu acho que é isso. Às vezes a gente, cara, né, dentro da mentoria até, né, a gente conversa com muitas pessoas, eu converso toda semana com muita gente ali dentro, né? E às vezes tu repara gente que tem um bom tempo de trajetória, sei lá, 10, 12, 14 anos de fotografia, fazendo as mesmas coisas, né? Então, eu acho que é também sobre fazer de forma constante, de forma inteligente, né? Senão, também a gente para no tempo, né? Ou, né? E eu acho que tem um ponto também. Hoje, tu só se manter na nossa economia atual, tu, na verdade, não está se mantendo, né? Se tu coloca em números isso de fato, né? Então, tu precisa crescer meio que, cara, para sobreviver. Se tu não cresce, tu não sobrevive, né? Então, acho que isso também é importante. Tal. E, cara, o que na Power Black mais surpreendeu vocês? Sei lá, algo que vocês não esperavam quando vocês entraram. Cara, é difícil porque é muita coisa novidade. Então, dizer uma coisa específica é muito difícil porque acho que muda de pessoa para pessoa, né? No nosso caso, o treinamento de equipe eu acho que é uma coisa que fez diferença de fato na nossa empresa e que a gente não esperava muito, sabe? Porque hoje em dia a gente entende o valor que uma equipe tem e a gente sabe o quão difícil é tu achar as pessoas certas. Então, E manter e elas. manter elas, exato. Então, tu ter um conhecimento de pessoas que já sabem fazer isso, que já tem um know-how disso há muito tempo, e tu poder aproveitar disso para tua empresa, cara, tu antecipa muitos problemas que tu poderia ter lá na frente, sabe? Então, cara, hoje tu postou vocês postaram no Instagram, quem que demitiu esse ano de 2025 funcionário? Eu falei, eu demiti. E que nem Tramontina, corte rápido. Porque, cara, uma coisa que eu aprendi é contrata devagar, demite rápido. Não tem essa, sabe? E isso é uma coisa que a gente nunca saberia. Talvez a gente ficaria se ensaboando. Cara, será que eu tomo essa decisão? Não tomo. Cara, se tu no momento que tu acha que tá ruim, É que eu acho que é o que tu disse. A gente poder conversar com outras pessoas que já viveram situações parecidas ou que já passaram pelo momento que a gente está passando. Então, eu acho que esse que é o maior, assim, a maior coisa da Black. Então a gente tá lá junto com caras que faturam 1 milhão, que faturam 2 milhões, 3 milhões, né? Então, tipo, tu tá ali com alguém que já passou pelo que tu tá passando, podendo te dizer, olha, eu já fiz isso aqui não deu certo. É muito bom, porque senão tu fica no escuro, né? E eu acho que empreender é algo muito solitário. Então, tu estar num ambiente com outras pessoas dispostas a compartilhar contigo, a te ajudar, para que tu cresça, cara, é algo extraordinário, assim. eu não discuto o Eu acho Robson, que. tá? Não tô escutando. Aí, agora sim. Eu acho que eu Voltou. me, mu- eu me mutei sem querer aqui quando eu mexi um negocinho. Tecnológico, né? Tecnológico. Muito, Tecnologia. muito bom. E como o ambiente da Power, né, e da Black se diferenciam de outros grupos de fotógrafos que vocês já participaram? Cara, eu acho que é o que a gente já falou.
anteriormente, mas sem querer ser muito polêmica, sendo um pouco polêmica, Hum, por exemplo, eu adoro chegar e quando são conversar, polêmicos sem eu precisar ser polêmico. eu chegar e trazer um desafio, ou eu poder conversar sobre, cara, sobre negócio, trazer aqui, cara, eu tô com um problema nisso daqui, nessa contratação, eu tô com, sabe, conversar sobre negócios, sobre as nossas dores reais. E não chegar numa roda de conversa e a gente conversar sobre qual lente que a gente deveria ter, sabe? Então, às vezes quando tu vai, sei lá, às vezes em congressos ou em outros ambientes, daí tu chega nas rodas e o pessoal tá falando sobre isso, tu dá até uma, sabe, uma murchada, porque tu já tá acostumado com um ambiente tão bom de falar sobre realidade de fato, sabe? Sobre abrir números, sobre não esconder informações. Acho que esse é o maior diferencial. E muita gente já me perguntou, inclusive até no último encontro da Power, né, sobre a questão da Black, né? Como assim? Eu vejo vocês, parece que a gente fica vendendo, né, a Power. Como assim? Como que vocês ficam compartilhando tudo isso e tal? E eu sempre digo que eu acho que Que louco. se os fotógrafos, como um todo, se ajudarem mais, todo mundo vai crescer e ninguém vai sair perdendo nisso. Porque se na minha região, né, se aqui na minha cidade, e tem vários fotógrafos aqui de Campo Bom que estão na Power, eu acho isso sensacional. Se todo mundo, cara, tá aprendendo a melhorar o seu trabalho, a precificar melhor, a fazer um melhor atendimento com o cliente, a faturar mais, meu, significa que eu não vou mais estar competindo com um fotógrafo que cobra 20 vezes menos do que eu. Exato, o cliente vem aqui, vê o nosso valor, vai no cliente no fotógrafo do lado, que também está na Power, vai ver que o valor dele não é tão diferente do nosso e vai pensar, caraca, ele não vai escolher mais pelo valor, ele vai escolher por quem ele se identifica, né? É, pelo preço, né, no caso. É, por quem ele se identifica com a pessoa, não só pelo preço, né? Mas enfim, Total, como é muito louco como as pessoas não conseguem entender como as pessoas compartilham abertamente. Porque elas não estão acostumadas. Porque elas não entendem e elas julgam, todo mundo julga baseado na sua vida, né? Então, eu via isso muito quando eu comecei a ensinar, né? As pessoas, e inclusive eu ainda ouço muito de colegas fotógrafos que querem entrar no mundo do ensino e mandam mensagem para mim perguntando como é, para eu ajudar. Sou um cara que sempre adorei compartilhar até hoje. Não tem uma semana que alguém que eu não conheço, mas que está querendo entrar no mercado fotográfico de ensino, me manda mensagem no WhatsApp. Não tem uma semana que falha, de verdade, assim, não tem. E aí muitos falam e no entre linhas diz. Pois tipo assim, como é que eu não quero tentar ser tão específico, mas nas entrelinhas diz que quer ensinar, mas assim, não tudo, mas tem medo basicamente tem medo de mostrar tudo. Uhum. E aí, toda vez que eu ouço isso, eu digo, cara, a partir desse momento do áudio, onde você tem medo de entregar tudo, largue. Porque você está entrando numa profissão, você está entrando para fazer algo que você não quer fazer 100%, né? Então é quase como você entrar num relacionamento, você vai namorar, o Eric vai namorar a Sabrina vai namorar o Eric, mas não vamos entrar 100%, não vou entregar tudo. Vamos ficar mais ou menos. Assim, não sei se dá certo, tende a não dar muito certo. Então, é quase como um relacionamento, ou você vai 100% ou você não vai 100%, né? E aí eu vejo o medo que as pessoas têm e eu caio na realidade. Porque na minha realidade não é essa. A minha realidade é, mano, eu sou uma Bíblia aberta, entendeu? Pergunte-me e eu falarei o que eu faria nesse seu lugar. Pode concordar ou não concordar, mas eu falarei. Então, é muito louco como aqui dentro a gente fala, e do campo de batalha mesmo, das coisas reais, não do que a gente aprendeu, do que eu li. Esses dias eu estava no ambiente e falaram, porque eu vi um vídeo que não sei o que, sei o que. Eu falei, tá, e aí, você fez? Você fez, aplicou, deu certo, errado? Não, não, é que eu tô pensando em fazer. Cara, eu não falo sobre o que eu tô pensando em fazer, né? Sabe? Esses dias eu tava num outro grupo fora da fotografia e a pessoa começa assim, não, porque esse ano eu vou faturar tanto, esse ano eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. Eu falei, tem como falar o que você já fez? Porque o que vamos falar, o que vamos fazer, a imaginação aguenta qualquer coisa, sabe? E eu acho que esse é um game que às vezes a gente vai perdendo e a gente tem muito forte aqui, às vezes eu deixo muito claro isso, é falar sobre o que a gente fez. Futuro a gente planeja no papel, a gente não fala, a gente planeja, né? E a gente fala e compartilha aquilo que a gente fez, de certo e de errado. Não tem nada de errado compartilhar erros. Uhum. Mais certo é compartilhar erros do que compartilhar um desejo, um sonho. Eu acho que não é sobre isso. Então, eu acho que
tem um ponto importante aqui, que é abrir, falar sem medo daquilo que a gente está fazendo, do que vocês estão fazendo, né? Então, assim, que nem, por exemplo, 34 mil em apenas 3 dias. Abri mesmo, falei, fui no evento, fiz inversão de risco, via Banlec, pau, e fiz o resultado. Tá aí, quer fazer? Faz, pô. Quantos dezenas de centenas, talvez milhares, mais de 1.000 eventos rodam nisso por ano ao redor do país? Vocês têm como fazer tudo? Nem multiplicando vocês em 200, 500. É impossível, né? Aí, existem oportunidades para todo mundo, né? Porque o que eu vejo também, e às vezes até, eu não sei se aterriza para vocês, mas dinheiro não é finito. Oportunidades não são finitas. Não existe um número X de fotógrafos bons para que você tenha sucesso. Bem pelo contrário, é o contrário disso. Esses dias eu estava falando, né? Acho que na Power, na Black, quando a gente vende mais iPhones, na época que eles lançaram o iPhone 13 ou agora o iPhone 17? Hoje em dia. Hoje em dia vende muito mais, mas quer dizer, iPhone 13 não tinha concorrência, brother. O iPhone 17 tem concorrência para dar com pau. É ou não é? Como é que vende mais, tem mais concorrência? Em 1929, quando lançaram o carro lá, Ford 29, lá vendia mais ou vende hoje mais? Como é que hoje vende mais com centenas, literalmente centenas de marcas de carro? Então, não é finito. As coisas não são finitas, elas são abundantes e infinitas. Então, não é sobre o outro não crescer para que eu cresça. Não é. É sobre eu vou fazer o meu e ele vai fazer o dele, tá tudo certo. E se a gente fizer, quanto mais e melhor formos como fotógrafos, mais criaremos desejo nas pessoas a fotografarem. Porque, gente, nem 10% da população de fato fotografa. Por exemplo, Natal. Você acha que 10% de Campo Bom fotografa uma campanha de Natal? 10% seria 6 mil pessoas. Exato. Impossível. Então, quando a gente traz esses números para vocês e para a galera, a gente pensa assim, cara, nem 5% da população de Campo Bom fotografa Natal, caramba. Quer dizer, se vocês fizerem um Natal foda, mais 10, mais 20, mais 30 fotógrafos fizerem um Natal irado, e todo mundo olhar e falar assim, é impossível passar o Natal sem tirar foto, e a gente levar isso para 30, para 40% da população, podem nascer mais 40, 50 fotógrafos em Campo Bom que não vão dar conta de fotografar todo mundo no Natal. Tô certo ou errado? Sim. Corretíssimo. E é muito louco como as pessoas pensam que sempre estão chegando no final das coisas. Não, mais fotógrafo, mais concorrência, falta de trabalho para mim. Não é sobre isso, né? Pense que nem celular toda a população ainda tem. Nem carro toda a população tem. Ou seja, quantos anos e anos e anos que existem, né? Então, assim, dito tudo isso, só para trazer esse ponto, acho que é muito massa, sabe? Para a pessoa sair daqui dessa live não só ouvindo história, mas entendendo também que, mano, se você tem com a cabeça, o problema não é o mercado, é a sua mentalidade de escassez. É a sua mentalidade de escassez, né? Que é achando que pra gente ganhar, o outro tem que perder. Isso não é um esporte. O esporte é assim, né? Quando, assim, eu fui atleta, no esporte é para eu ganhar, eventualmente alguém tem que perder. Não tem como, né? Mas a gente não tá no esporte aqui. A gente tá no empreendedorismo. Muitas pessoas podem vencer ao mesmo tempo, né? Muito massa. Faz sentido para vocês? E eu acho que as pessoas, tipo, os fotógrafos de fora da Power e da Black, ficariam chocados em saber que, por exemplo, tem análise de pacotes, como teve ontem, pessoal abrindo seus orçamentos, os seus pacotes para Bom serem ponto. analisados e tá todo mundo vendo, e não, e ajusta assim, ajusta sabe, e é outro fotógrafo te falando qual que é o melhor caminho para fazer. Então, que é uma coisa que, cara, se fora da Power, tu pergunta para qualquer fotógrafo, meu, compartilha teu orçamento para eu ver como é que tá aí, para eu... Não, isso não acontece, sabe? Tu tem que se esconder, tem que criar um fake para conseguir um orçamento de outro fotógrafo. Na Power é tipo, gente, tô com uma dúvida aqui, me ajudem com o orçamento, mandem um de vocês, né? Então, cara, é muito fora, parece que é muito fora da realidade atual, né? Dá até É vontade muito de louco. fazer uma pesquisa de mercado aberta, né? De sair e perguntar, eu acho que eu vou fazer isso. Não vai rolar, mano. Não vai rolar. A galera não abre, não, velho. Que loucura, né? Que loucura. Aí tá, a gente vai esquecendo. Bom ponto, Sabrina. A gente esquece disso.
A gente esquece dessa parada. É muito louco, né? Cara, e vamos lá. Quais eram as suas maiores objeções em relação à Power Black quando vocês ouviram? Ou a Power, tanto faz. Vai lá, as maiores Cara, objeções a na hora de maior, entrar. a maior objeção sobre a Black era quem ia bater o sino primeiro, porque todo mundo queria entrar. Porque a gente ouviu a entrega, ouviu o valor e a gente pensou, tá, beleza, não é um absurdo pela. Então, só vamos lá e Teve, finalizar. teve Então, briga para tocar o sino, isso é uma verdade. Isso é uma verdade, está registrado, tem fotos disso, né? Porque eu acho que a gente já tinha entendido o game de que isso é. Cara, eu não sei nem se a palavra investimento deixa claro o que de fato é. Entende? É mais do que um investimento. É, por exemplo, se eu não estivesse dentro da Black, eu não teria crescido o que eu cresci até agora. Eu não estaria continuando a crescer e tudo mais. Então, não sei se é. O investimento é a questão de que dá ROI, né? Dá retorno. Mas eu acho que é entre acima disso, sabe? Porque a comparação entre o valor que tu vai investir para estar ali dentro versus o resultado que tu tem só de estar ali, cara, vale muito a pena, né? Então, não tinha objeções, né? Quando surgiu a ideia da Power lá, no início de 2023, a gente ainda não sabia qual o resultado que aquilo poderia gerar. Então, tu não tinha a percepção de, poxa, vale a pena, não vale a pena, é alto, não é, sabe? Era mais como se arriscar de fato, né? E eu acho que se tu tivesse me dito, porque tu não prometeu isso, mas se tu tivesse me dito lá em janeiro de 2023, porque quando a Power começou era só tu, né? Todo mundo acreditou na tua palavra, né? Se tu tivesse me dito que eu ia crescer 200%, porque foi o crescimento em um ano, né, de 200%, eu ia dizer assim, tá mentindo pra mim, sabe? Então, hoje já a gente já tem tantos resultados, tanta gente aqui dentro, cara, a gente vê pessoas com resultados maiores do que a gente estando aqui, a gente pensa, cara, eu também quero ter esse resultado, meu Deus, tem tanto que a gente ainda pode crescer, não existe mais um teto, né? Eu lembro que a gente conversava quando a Power começou, a gente pensava assim, tá, a gente chegou nos 200 mil, mas, meu, também não dá para fazer mais de 1 milhão com fotografia. Não, esse é o teto. Entendeu? Tipo, cara, não tem como. Não, daí tu tem que, sei lá, fotografar alguma outra coisa. Não sei, sabe? E hoje a gente já vê, tipo, cara, não existe um teto para isso, né? Então, enfim, acho que eu desviei um pouco da pergunta, né? Não, Mas, total, mas acho que é isso. Acho que é que agora, entrando, só para dar clareza para a galera, a Power é para faturar 200 mil, a Sabrina bateu isso no primeiro ano já. E a Black foi criada este ano, em 2025, ela é novinha ainda, né? E a promessa dela é chegar em R$ 1 milhão de faturamento por ano. Então, é muito louco como, mesmo o valor sendo muito maior, né? A objeção é menor. Porque eu sempre brinco assim, uma criança que não caminha, ela olha para alguém correndo e pensa que vai ser muito, ou alguém andando de bicicleta e pensa, meu, é impossível andar de bicicleta. Eu não vou conseguir me equilibrar, eu não consigo nem ficar de pé. Não sei nem engatinhar ainda. Agora, quando você começa a engatinhar, começa a caminhar, você pensa, mano, eu já cheguei até aqui, se eu consigo ficar de pé, eu sei que eu consigo andar de bicicleta. Ou seja, quando a gente começa a crescer, a gente começa a entender que é possível continuar crescendo. Enquanto a gente não está crescendo de verdade, é impossível, soa difícil. E não é só para vocês, para mim também. Eventualmente, em alguns momentos do meu negócio, eu também olhei e falei, mano, será que eu tinha um teto? E não é sobre bater no teto por causa do mercado. É, às vezes, a gente ter coragem de fazer coisas novas. uhum. Que mais? Eu acho que muitas coisas, tá? Nossa, tipo, se der, ter que listar, né? Eu acho que o lugar que a gente está hoje, a gente está no nosso estúdio, né? Foi algo que a gente fez só depois que a gente entrou na Powering, que a gente cresceu de fato. isso é muito bom de falar, tá? Porque tem uma galera fazendo estúdio que não é da Power, porque uma galera da Power começou a fazer estúdio. Ou seja, eles estão vindo tudo atrás da crista da onda, sabe? Mas nós estamos na frente, meu filho. É um orgulho de falar. Total. E Ele se muita gente empolgou fazendo. agora com isso. Eu acho que muita gente fazendo sem saber por quê, sem saber como. Isso é perigoso. E é muito perigoso, né? Eu me lembro do dia que a gente desenhou e falou sobre o estúdio de vocês, né? Eu lembro que vocês também tinham bastante medo de fazer. Eu também tinha um receio,
né? Assim, acho que é sempre um risco, né? Você está envolvendo grana, contrato, dinheiro, sala, móveis, um monte de coisa, e aí uma responsabilidade muito grande. Então, eu acho que não é sobre ir lá e fazer só porque todo mundo está fazendo, sabe? Ter que estruturar mesmo, assim, tem que desenhar, tem que entender se é isso que você quer, se esse é o game, por quê, né? Não é só sobre foto de estúdio, não é só sobre foto de evento, é conseguir unir essas duas coisas juntos, né? E inaugurar de forma correta, enfim, muitas coisas. Então, é normal, é isso. Toda vez que a gente chama atenção, vem uma galera buscar fazer parecido e tá tudo certo. E eu torço para que eles façam direitinho, apesar de dificilmente. é, Como é que chama isso? O que eu vejo que muita gente faz, que é mais barato, né? Parece mais barato, que é. Como é que é o nome? Sumiu o nome. É quando a gente faz. Meu Deus, sumiu o nome. Inversão de risco? Não, não é inversão de risco, mas é tipo isso. Quando a gente analisa de fora as coisas. Ai, meu Deus, como é que é o nome? Não tô entendendo. Enfim, o que mais a gente conquistou Sumiu através o da pauta? nome. Não, sumiu o nome. Eu queria lembrar. Mas é quando alguém olha de fora, vocês olham de fora sobre o meu negócio e tentam fazer uma análise Explicar? Replicar. não, mas uma análise de fora, olhando de fora. Então vocês veem alguma coisa minha e diz, isso é bom. Só que Engenharia reversa. engenharia reversa, muito obrigado. Engenharia reversa. Os caras querem fazer engenharia reversa, ou seja, eles querem olhar de fora e fazer de forma inversa e tentar descobrir qual é que é o que faz a engrenagem girar. E dificilmente dá certo, porque nem tudo que brilha é ouro. Tem muita coisa que é ouro que não brilha, tem muita coisa que brilha, mas não é ouro. Né? Tem muita coisa que a gente faz que parece dar muito bom, mas não dá. Acontece um negócio de vocês? Que sei que acontece, porque eu fico sabendo das paradas todas. Mas o meu negócio também tem coisas que parecem geniais. Esses dias o Eric falou, nossa, genial aquilo. Eu falei, o quê? Ah, essas paradas lá. Eu falei, mano, não deu ruim aquilo. Foi só um teste. Não deu certo, não. É muito legal, parece muito legal, mas não deu o resultado que a gente queria. Por quê? Nem tudo que brilha é ouro, né? Muito E daí eu massa. acho que esse que é o legal de, talvez tu pode trazer essa ideia antes dela ser executada e compartilhar com outras pessoas e talvez ter um embasamento maior para tomar decisões importantes e difíceis. Pessoas que já viveram aquilo, pessoas que podem te aconselhar, né? Que é o que o ambiente da Power proporciona, né? Total. E Então, falando sobre evento, agora eu lembrei. Pô, a gente vai ter um evento daqui a pouco, em abril, teremos um evento pra galera. Inclusive, a gente vai fazer uma Black Friday, vocês ficaram sabendo? Vamos fazer uma Black Friday. Não é bem uma Black Friday, é uma Black Week, né? Uma Black Week do evento presencial, de abril. Então, se você aí quer estar num evento presencial com a gente, é só escrever grupo aqui nos comentários, que eu mando um link para você no seu direct, para você entrar no grupo de WhatsApp e lá a gente vai compartilhar a nossa Black Week com uma condição bem super ultra blaster especial para você estar com a gente em Gramado, dias 14 e 15 de abril, lá onde a gente já esteve em julho de 2024. Foi muito massa. A gente volta agora para lá em janeiro e também em abril, né? Janeiro Coisa linda, estaremos né? lá. Que lugar maravilhoso. Irmão, tenho que mandar isso aí para muita gente, que eu já mandei outras vezes, mas às vezes eu acho que o pessoal fica com medo até de ir no evento, porque acha que, poxa, eu vou ver no evento um monte de coisa que eu não tô fazendo, que eu devia estar fazendo. Sabe o que eu recebi essa semana? Eu recebi de um cara. Eu não quero entrar na Power porque eu vou ter que trabalhar mais, vou ter que trabalhar muito. Ai, Não, meu Deus! vê se Ai, pode. a gente ouve muito isso, né? Ah, não, mas é por quê? Porque ele tem mentalidade de estar vendendo hora. Ele acha que se ele trabalha 10 horas para faturar 100, ele vai ter que trabalhar 20 horas por dia para faturar 200. E com essa mentalidade, meu querido, ele vai continuar trabalhando muito pra caralho pro resto da vida dele, pro resto fucking da vida dele, torcendo pra aquela aposentadoria que ele não nem tem que ter empreendedor chegar e não vai chegar sendo empreendedor ou não, e ele vai torcer por isso, e isso não vai acontecer, e quando ele tiver, sabe-se lá qual a idade,
talvez, quem sabe, ele se arrependa e aí não tem mais o que fazer. Aí é melhor não se arrepender e seguir a vida, né? É muito louco isso, porque se você está empreendendo, meu querido, não vendo a sua hora, não faz sentido algum, você está correndo um risco muito grande. Então, ir para o evento é ver isso, né? Eu acho que eu não vejo vocês trabalhando muito mais do que vocês trabalhavam antes. Não o dobro, não o dobro. Talvez trabalhe mais, não sei. Trabalha mais ou não trabalha? Eu digo, Não, trabalha o dobro? é que trabalho é diferente, não é sobre trabalhar mais. Tu trabalha com o objetivo certo, com o foco naquilo que tu vai fazer para dar resultado. Então, não é sobre trabalhar mais, porque, cara, o tempo é o mesmo, o dia é o mesmo. Tu não vai trabalhar 52 horas num dia, é impossível. E sabe? Então, é escolher o que tu vai fazer. E eu acho que tem um outro fator também. Quando, por exemplo, eu entrei na Power, até, sei lá, o segundo grau da faixa preta, era praticamente só eu no negócio. O risco era muito maior do que hoje. E as pessoas não entendem isso. O risco era muito maior. Se eu ficasse doente, se acontecesse alguma coisa, se eu simplesmente não conseguisse mais fotografar, não existia mais negócio. Ele não existia mais, ele parava de faturar, não entrava mais grana no caixa. E depois que a gente estrutura, a gente fez o estúdio, a gente tem equipe, a gente tá aumentando a nossa equipe, inclusive, né? Cara, hoje eu sei que, cara, se hoje eu ficar doente e eu precisar faltar uns dias, tá tudo bem. O negócio vai continuar acontecendo, vai continuar vendendo, né? O rolê acontece da mesma forma. Então, na verdade, eu acho que hoje o risco é menor do que um tempo atrás. Por Muito mais que, maior. que as pessoas olhem e achem que é o contrário, né? É o que eu mais ouço. Ah, mas é que eu tenho medo de contratar. Imagina, tem que... Nossa, e a responsabilidade de pagar um salário? E eu pensei, a responsabilidade de você ficar fazendo tudo sozinho? É muito louco isso, como... Mas devagarinho a gente vai mudando a mentalidade da galera, a galera vai entendendo, não é mudando, mas a gente vai trazendo clareza sobre isso, a galera vai entendendo que o risco, você pode pagar o risco de várias formas, né? Correr o risco de várias formas, pagando dinheiro, ou pagando com saúde, ou pagando com tempo, ou pagando com falta de estar em algum lugar. Eu acho que é muito sobre isso, né? A gente está num país, num momento que parece que tudo é dinheiro. E, na verdade, quando a gente foca no dinheiro na hora certa, que é quando a gente está trabalhando, a gente não precisa pensar em dinheiro o tempo todo, o resto do tempo, né? Eu nunca esqueço de um funcionário que eu tive lá em 2011, que eu não sei se eu já contei essa história para vocês, mas ele não queria falar em dinheiro. Ele não queria falar em dinheiro. Então, assim, quando eu pagava ele, ele não queria receber. Eu falava, cara, e aí, você fez isso, fez aquilo e tal. Porque ele fazia freela, ele fazia edição, freela também. E ele nunca queria saber. Ele disse, não, tu sabe, aí me paga, transfere para mim, tá tudo certo. Ele nunca queria falar sobre grana, porque ele tinha uma crença muito grande de falar sobre dinheiro. E é muito louco, sabe? Porque eu comecei a conviver com ele e aquilo me achava muito estranho, porque ele tá trabalhando para ter dinheiro, né? Ele tá trabalhando para isso, não tem nada de errado a gente falar nisso, né? É, é, e é muito louco que eu convivendo com ele depois, eu percebia que ele falava de dinheiro todo santo dia, várias vezes. Quando ele ia comprar coca, no almoço, ele pensava, meu Deus, mas é uma coca é tantos reais. É isso. O tempo todo ele ficava pensando em dinheiro na hora de comprar as coisas, porque ele queria aquilo, ele não tinha aquilo. Ou seja, ele não queria pensar em dinheiro quando estava trabalhando. Quando não estava trabalhando, ou seja, quando estava gastando, usufruindo, ele pensava em dinheiro o tempo todo. E aquilo destravou uma parada legal em mim, assim, no sentido de, tipo, cara, é muito louco como, se eu pensar em dinheiro na hora certa, que é quando eu estou gerando isso, estou trabalhando para gerar isso, eu não preciso mais pensar em dinheiro todo o resto do tempo. O tempo todo de, será que eu posso pagar isso? Será que eu posso tomar uma coca hoje? Será que eu posso ir nesse restaurante ou eu tenho que ir naquele restaurante? Olha que louco, né? Então, às vezes as pessoas têm medo de pensar em dinheiro e por conta disso elas pensam o tempo todo em dinheiro. E eu acho que também tu falou antes, era um outro papo de que o dinheiro não é finito, né? Então, só que o nosso tempo é, né? Então, no final, muito provavelmente o que a gente está fazendo é comprando com dinheiro mais tempo, né? Então, hoje a gente tem muito mais tempo para numa quinta-feira eu ir visitar os meus pais, jantar lá. Num domingo eu não precisar fotografar para estar no aniversário do meu irmão ou para a gente passear, né? A gente pode fazer escolhas que, sei lá, quando eu faturava 100 mil no ano e achava que já estava, nossa senhora, muito bom, eu não tinha essa escolha, eu precisava daquilo.
entende? Não é que hoje a gente não toma essas decisões também, mas a gente pode escolher, né? Melhor aonde a gente vai colocar o nosso tempo, né? Então, e é algo que só um negócio bem estruturado, né, nos possibilita. Se o negócio todo dependesse só da gente, a gente não teria tempo para viver. A gente viveria em torno do trabalho, só entregando, entregando, entregando. E de fato, a gente trabalha muito. Eu vi aqui a Fernanda falou, né? Mas trabalha muito na Power. Sim, trabalha muito. Mas, cara, eu também posso escolher os momentos em que eu não vou trabalhar, né? E num negócio que não está bem estruturado, eu tenho que trabalhar todo o tempo. Então, trabalhar muito não é um problema, né? Se para você não é, né? Eu continuo trabalhando muito e não vejo problema algum. Inclusive, estava de férias essa semana e boa parte do dia, eu, sei lá, 2 horas ou 3 horas por dia eu trabalhava. De manhã eu acordava mais cedo que todo mundo e, sei lá, eu gosto. Eu acho que é meu propósito também, né? Acho que Dá pra não ver é que tu só tá meio ganho. bronzeado, né? Tô, né? Tô negão, Marcado ali, cara. Tô olha. negão. Se eu tirar meu relógio, você vai ver a marca no meu pulso. Bom demais. Mas é legal esse papo, acho que é interessante a gente ter, porque é isso, são crenças que a gente vai quebrando, e todos nós temos, né? Alguns mais, outros menos. Eu acho que ter clareza sobre isso é muito importante, né? A gente poder escolher, né? Eu escolho fazer, que eu brinco, né? Você tira a cenoura de trás, que você tem que correr porque senão a cenoura pega, e coloca a cenoura na frente, que é você escolhe correr para pegar aquela cenoura. É diferente você correr atrás da cenoura do que você correr na frente da cenoura, se é que me entendem, né? Eu acho que é muito diferente. Eu corro atrás da cenoura, ou seja, eu quero conquistar coisas maiores, quero fazer coisas maiores, quero impactar coisas maiores, mas muito fotógrafo ainda trabalha fugindo da cenoura. Corre, senão a cenoura encaixa, né? Então, eu acho que Ah, não fala muito que tem gente que gosta. não, meu Deus, tá tudo bem, é só uma analogia. É só uma analogia do coelhinho, pô, é do coelhinho. O coelhinho, Ai, se eu vou botar uma cenourinha atrás dele, ele anda. Bom demais, cara. Muito bom. Pra gente só aterrissar aqui, se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para vocês, fotógrafos, antes da Power, o que vocês diriam? eu sei, eu sei, eu sei. Eu não falaria comigo, eu falaria contigo. Pra tu criar a Power antes É verdade. do momento que tu criou. Nossa senhora. Todas as pessoas que entram na Power e tem um ano, meio ano de fotografia, a gente fala, meu Deus, Como eu queria estar vivendo o que tu tá vivendo. como eu queria que tivesse a Power quando eu tivesse 6 meses, um ano de fotografia. Todo mundo, todo mundo. O que hoje a gente tem, então, 8 anos, né? O Eric um pouquinho mais, mas vou falar por mim, 8 anos de fotografia, né? Cara, quando eu tivesse começado na fotografia, a Power existisse e eu tivesse entrado, cara, talvez o resultado que eu tenho hoje eu teria tido em 4 anos, em 3 anos de fotografia, em 2 anos, por que não, né? Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu te diria para ter criado a Power antes. É isso. Bom demais, bom demais. Culpe a pandemia. Que ela estava no radar para nascer em 2020. E por, sei lá, por mudança de negócio, dada a mudança. Olha que louco, né? Por mudança de negócio, não necessariamente por pandemia. A pandemia fez eu mudar o negócio, né? E é que louco, muito louco. Não posso nem pensar nisso, que é muito, é muito massa. E, cara, qual é o sentimento de vocês agora? Olhando para tudo isso, tudo que vocês conquistaram, os últimos meses, anos. Qual é o sentimento de vocês? Eu para responder? Não, nós Tu dois. só vem com Não, tá bom. Só para mim. Ah, vamos lá, qual é o meu sentimento? Cara, não é alívio, mas é felicidade, porque a gente tomou decisões boas e isso reflete a nossa vida hoje. Então, eu sou feliz por ter tomado essas decisões que a gente tomou, de entrar na Power, de batalhar bastante, de trabalhar muito, de aprender muito. Então, acho que é só. Sou feliz por ter tomado a decisão correta quando me surgiu a oportunidade, sabe? De ter dito sim para as coisas certas e não para as coisas que não deveria, que eu deveria ter dito não, sabe? Então, eu acho que é sobre isso. Eu acho que sim. E eu acho que, cara, o sentimento de tem muito a ser feito. Mas muito ainda a ser feito. Porque
os nossos sonhos não são pequenos, né? E a gente, como o Éricles falou antes, a gente não quer mudar o nosso sonho para ele caber na nossa vida atual. A gente quer mudar a nossa vida para ela encaixar no nosso sonho. Então, e a gente vê que fazendo o que nós estamos fazendo, estando dentro da Power, estando dentro da Black, é assim que a gente vai acelerar isso e vai de fato chegar na vida que a gente quer para conquistar esses sonhos. Almeja. Exato. Então, eu acho que é o sentimento de empolgação, de tipo, caraca, tem muita coisa para fazer, tem 1 milhão para bater. Então, acho que é isso. Eu tenho uma analogia sobre isso do sonho. Essa é boa. Que Diga. é sobre carro. O carro que eu sonho, eu posso comprar um body kit e botar no meu carro atual. Pronto, eu encaixei o meu sonho na minha vida atual. Muito simples e prática. Para quem gosta de carro entender. Nossa, meio sem graça, né? Mas Meio não era sem pra ter graça. graça. Total, total. Não, eu digo meio sem graça fica o carro, porque não é um carro de verdade, é só uma Exato. capa. Mas é Exato. exatamente isso. É o sonho que tu quer, tu encaixa na tua vida atual. Então, acho que é... Total. No caso, não fazer isso. Exato. Exato. Ah, então, agora eu tô com muita curiosidade de pedir qual é esse sonho. Não. Esse aí fica na pra Power, né? Então tá bom. Então em janeiro eu pergunto para vocês no palco, de alguma Pode forma eu perguntar. tenho que lembrar disso. O time me Ixi. ajude a lembrar. Tô curioso, vocês, pô, tá sonho, sonho. Qual é esse sonho que vocês tanto sonham, né? Tô curioso para saber. Compartilhe comigo se vocês têm coragem de falar. Não precisa naturalmente falar aqui, obviamente, mas vai ser um prazer de saber disso, sabe? Se vocês acharam que faz sentido, né? Mas até para medir o sonho de vocês. Sei lá, às vezes a gente olha de fora e consegue medir diferente, né? É muito louco, porque eu já sonhei coisas ridículas, né? Assim, ridículas no sentido de que hoje eu sou muito maior do que aquilo que eu sonhei, né? Já fiz muito mais do que aquilo que eu sonhei ser capaz. Então, é muito louco porque os sonhos eles vão mudando também, né? E vão aumentando eventualmente. Mas é por isso a curiosidade, para entender se o sonho de vocês é do tamanho que eu imagino ou do tamanho que vocês imaginam. Vocês imaginam muito maior que eu ou não, não sei. Então, tô curioso ficar Quando a gente esse contar, nós vamos ter que asterisco. falar na mesma hora. O que que tu imagina e o que que a gente sonha, pra Não, vai saber. escrever, que nem Pode ser, prova. pode ser. Tá. Vamos pensar sobre isso. Vamos pensar sobre isso. Tá? Muito bom. E, cara, para a gente fechar aqui, por quem? Por quem vocês têm feito tudo isso? Pode começar. Olha, eu acho que a gente faz principalmente pela Sabrina e pelo Éricles do futuro. Eu acho que se eu tivesse que resumir é isso, sabe? A gente faz também pela nossa família, né? Eu acho que tem aquele papo de dar orgulho para a família, né? Então, mas isso é uma coisa posterior, né? É uma coisa que vem junto também, esse sentimento de, poxa, poder dar orgulho, poder no futuro também auxiliar, né? Com o que for preciso para a família, né? Mas eu acho que para mim, principalmente, é para nós mesmos do futuro, sabe? Pra gente lá na frente, que nem tu falou antes, né, do fotógrafo que lá na frente talvez se arrepender de não ter tomado algumas decisões ou de talvez ter postergado decisões difíceis, né? Tu fala muito isso, já ouvi muita gente falando, né? Tempos fáceis criam homens, né? E aquele papo, né? Então eu acho que a gente faz isso pelo futuro mesmo. Então, para nós. Exato, eu tô de acordo, acho que é 100% alinhado, então não tem muito o que responder a mais. Eu acho O que eu que diria mais é que é pra gente também poder fazer coisas diferentes, sabe? Por exemplo, para mim, no caso, eu diria que é sobre a liberdade de poder estar participando da vida da sua família, sabe? Entendeu? Então, por exemplo, cara, nossos pais estão envelhecendo, então a gente poder estar junto com eles durante uma semana sem se preocupar com o nosso negócio, sabe? Então, acho que isso faz parte também. Eu acho que eu gostaria de poder, de ter essa oportunidade de poder fazer isso, sabe? No momento atual eu não consigo, mas, cara, daqui a 1, 2 anos eu espero poder conseguir, sabe? Então, é isso também. eu acho que é sobre isso. A gente fazer o que precisa ser feito hoje para lá na frente a gente poder olhar para trás e dizer, caraca, a gente fez a coisa certa, né? Então, eu acho que é isso. Muito bom. E se vocês pudessem resumir a Power em uma frase e uma palavra?
qual seria? Isso é difícil. Uma frase, uma palavra. Meu Deus. É que Uma frase ou uma palavra? eu vou usar o que a Power também fala muito e que eu acho que é o que faz sentido. A Power primeiro te apresenta a montanha e depois te ensina a escalar ela. Então, eu acho que e te ajuda a escalar ela, te faz chegar naquele resultado, sabe? Então, porque na maioria das vezes, primeiro, tu não sabe que aquela montanha existe, tu nunca olhou para ela, tu nunca viu, mas não basta só saber que ela existe, né? Então, a Power tá aí para fazer com que a gente saiba como escalar essa montanha. Né? Então, que dê todas as ferramentas, mas que ainda seja algo que te dê as ferramentas para que tu faça por si mesmo, sabe? Então, acho que isso Tá aí a é. palavra. E a palavra, não sei qual que é a Não, palavra. uma palavra ou uma frase, não precisa ser ambas as coisas, é só para entender qual é que é. Sabe uma palavra? Mas peguei. Eu não sei como definir a palavra uma palavra. Muito complexo. Então tá bom. Bom demais, gente. Bom demais. Que massa. Obrigado pelo tempo de vocês. Sempre bom poder entender um pouco mais e ver que o crescimento faz parte de vocês, está no DNA de vocês já. Então, acho que a gente possa crescer muito mais. A gente está aqui trabalhando duro para que isso aconteça. Sei que vocês da mesma forma aí. Inclusive, aproveitando aqui esse momento, obrigado também, Sabrina, por ser uma das, não só fotógrafa faixa preta 001, mas uma das nossas analistas faixa preta também. Está sempre analisando a galera, está sempre analisando aí, faz parte da entrega, né? Então, muito dos resultados da Power também dependem, né? E tem como resultado a ajuda da Sabrina aí. Muito massa, né? Assim, saiu. Esses dias até eu ouvi falando, alguém falou assim, cara, tem como como é que ela falou? Cara, eu não vou saber agora de cabeça a palavra, mas basicamente ela queria entrar na Power e ajudar a entregar a Power. Eu falei, mas moça, Se nem você tá. não conhece o método, você não tem resultado, você não faz nada do que a gente ensina. O que que você quer ajudar? Ah, mas é que eu faço coisas diferentes. A gente não quer coisas diferentes, a gente quer coisas validadas. Ou seja, a gente não quer pessoas boas e grandes do mercado, outros fotógrafos ou professores, né? Muitas pessoas me perguntam por que você não chama seus amigos fotógrafos para ajudar? Porque não é sobre um monte de ideias aleatórias, é sobre passo a passo validado que dê para replicar para muitas pessoas. Ou seja, nada melhor do que pessoas que fizeram aquilo, que defendem aquilo com unhas e dentes, porque sabe que aquilo dá resultado, que são as pessoas que vão replicar para outras pessoas também. Então, obrigado por primeiro se ter aplicado, ter tido resultado e agora ajudar também a motivar e ensinar outros fotógrafos a também terem esses mesmos resultados como você. Eu acho que isso tem a ver com aquilo que a gente falou no comecinho da live, que é o não medo de compartilhar. Uhum. Tá com a mentalidade de crescimento real, de colaboração real, né, de integridade real, que são os três princípios da Power, que é realmente dizer, cara, eu tô aqui disposto a ajudar, porque quanto mais eu colaboro, mais colaboram comigo e mais a coisa acontece, né? É muito bizarro, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. É uma velha frase, deve estar na Bíblia essa parada, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Exato. Então, obrigado por doar também aí o seu tempo para Power e para tantos outros fotógrafos que se inspiram em vocês, como Sabrina como menina, né? Assim, vou chamar de menina ainda, né? Jovem, o Alex como menino, mas também vocês como casal também. Acho que tem muitos outros fotógrafos casais que se inspiram nesse crescimento que não é fácil, né? Assim, conviver em casal, trabalhar em casal, fazer tudo em casal, fazer live em casal, fazer tudo em casal, né? É uma loucura, mas é uma loucura boa quando a gente tem bons resultados, né? Esses dias eu falei que o resultado cura tudo. Então, em casal trabalhando juntos, quando tem bons resultados, tá tudo certo. Quando não tem bons resultados, começa a ficar tudo errado, porque no final do dia o resultado cura tudo. Eu acredito muito nisso, né? Se a gente correr uma maratona e ficar em primeiro lugar, você não chega cansado, bro. Você chega feliz. Se você se esforçou tanto quanto o primeiro e por algum motivo você chegou por último, você chega muito triste. E não é
pelo tanto que você correu, é pelo resultado que você teve durante a corrida. Ou seja, o resultado cura tudo. Então, muito massa ver vocês felizes, faceiro, fazendo acontecendo. E bora crescer e acelerar muito mais. Tá bom? Agora faz aí o merchanzinho de vocês, onde a galera pode seguir vocês, encontrar vocês. Para quem tá vendo isso aqui no YouTube também, como é que encontra vocês e acompanha o trabalho de vocês. Perfeito. Primeiro, obrigado também pela confiança, né, que a Power deposita em mim para fazer essas entregas, né? Eu acho que, como tu disse, né, quem mais dá é quem mais recebe. A gente aprende muito analisando, ensinando, compartilhando, aprende muito mais, né? Então, eu acho que no final eu saio ganhando muito com isso, sabe? Tipo, de fato mesmo, né? De estar ali, de poder conversar com o pessoal, de às vezes aquilo que tu fala tantas vezes para os outros, no momento tu pega assim, caraca, olha aqui, eu não tava vendo isso daqui, sabe? Então, eu acho que isso que é muito massa, né? Mas, então, onde que o pessoal nos encontra? Aqui no meu perfil mesmo, Sabrina Chico Fotografia. Tem um outro perfil a caminho, mas ainda não tá rolando, então não vamos falar sobre isso. Eu preciso de colaborador para poder fazer as duas. Se vocês souberem de pessoas, estamos com 2 vagas em aberto aqui no estúdio, né? Então, mais um merchan aí pro estúdio também, né? Mas eu acho que é isso, né? Tu queria... Não, mas pode seguir. O Eric queria mostrar que o troféu dele... Essa é uma coincidência muito boa. É muito louca essa coincidência. Porque o meu troféu, então, de faixa preta é 001. Deixa eu chegar mais perto. 001, né? Tá 100, né? Porque tá ao contrário, né? Ok. Sim. Daí o meu é 049. Então, a soma na metade. Poderia ser 100, mas, né? Enfim. Eu acho que era isso que tu queria comentar, né, amor? Nossa! Aqui 50. Certinho. É que essa hora da noite o cérebro já tá assim, entendeu? Tá na hora de dormir, entendeu? Tá pifando o neurônio. Mas, Rob, muito obrigada pela oportunidade de vir aqui, de vir conversar, de vir compartilhar um pouco da nossa trajetória, da Power também. As pessoas de fora não fazem ideia do que é estar dentro, né? Muita gente com que eu falo nas pré-análises fala assim, caraca, eu não imaginava que era isso, que era desse jeito, né? E é muito bom, porque é aquela surpresa boa demais, de ver que é muito melhor do que tu imaginava, né? Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando e compartilhando com o pessoal. Isso aí. Tamo junto. Bora acelerar. Conta com a gente. Fechou. Valeu, gente. Obrigado. Obrigadão. Boa noite. Bom demais. Bom demais. Gostaram? Sim ou não? Comenta aqui se vocês curtiram esse papo. Dito tudo isso, se você quer acelerar os seus resultados, assim como Sabrina e Ericles, e quer entender se você também é capaz de chegar em 620 mil reais de faturamento por ano com o seu negócio de fotografia, no link da descrição aqui no YouTube tem uma análise individual e gratuita para você marcar se você for rápido. Clicar aí e tentar marcar uma análise individual e gratuita com o meu time para a gente analisar o seu negócio e entender se você tem potencial de ter esse resultado aí também. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Grande abraço. Valeu, falou. E até a próxima.